noite a todos, possamos nos sentir bem-vindos a esta casa, nessa noite agradável. E nós vamos dar início, então, à nossa reunião. E, para tanto, nós vamos explicar a sequência da nossa reunião. Nós teremos uma leitura inicial, para que a gente possa se ambientar, acalmar os nossos corações, nos desligar um pouquinho das questões do nosso cotidiano. Depois, a nossa irmã, faremos a prece de abertura, Gisele fará o Evangelho, e depois nós teremos a prece de encerramento e, logo em seguida, o passe. Então, do livro O Espírito da Verdade, a mensagem 97, Escola da Bênção, capítulo 15, item 4. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso, acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhos nascituros a concha do próprio seio, como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás, então, consolado, estendendo o consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigada, meu Deus, Meimei. Então, a partir desta mensagem, Senhor, que certamente trará reflexões para todos nós, que possamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para receber o teu pão espiritual, as boas novas que trarão e já trazem, Senhor, todos os dias para nós a esperança de um dia melhor, a esperança de que o amor definitivamente venha fazer morada nos corações da humanidade, aonde nós possamos chamar-lhe cada cantinho deste abençoado planeta de lar, encontrar um amigo, estender os braços, as mãos para todos aqueles que necessitam, e com isso encontrando o sentido existencial para a nossa vida. Rogamos a tua presença através dos teus mensageiros, rogamos pela nossa querida irmã, que seja inspirada, amparada pela espiritualidade amiga, e que todos nós, neste banquete de luz, possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que a tua paz esteja conosco. Muito obrigada, que assim seja. Então nós vamos começar o capítulo 15º,
Vamos dar sequência, desculpa. Vamos dar sequência ao capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. Os itens 4 e 5, o mandamento maior. Seja bem-vinda, nossa irmã. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos nessa casa, que um dia também me acolheu. Acalmou meu coração, trouxe consolo, trouxe explicação. E hoje eu digo que se eu tenho família, se eu tenho família no seu sentido amplo de ser, né? A família, de você constituir um lar, é porque essa doutrina me ajudou muito. Então eu desejo para todos que ela leve a cada coração que ela trouxe para o meu. E aos que estão em casa, que porventura em algum momento possam nos ouvir também, possam receber as energias doces desta casa. Como a Tânia disse, nós vamos dar continuidade ao capítulo Fora da Caridade não há salvação. E talvez se nós perdêssemos tudo, né, e ficasse com esse capítulo, nós teríamos o capítulo que poderia reger as nossas vidas. Porque dentro dele estão contidas todas as leis. Todas as leis estão no capítulo 15 deste Evangelho, Fora da Caridade não há salvação. E na semana passada, infelizmente por outros motivos de entidade eu não estava aqui, mas a nossa irmã Patrícia trouxe a parábola do bom samaritano. E quando nós falamos em caridade, essa parábola se tornou um símbolo para nós. Nós temos uma área que chama Área da Assistência e Promoção Social Espírita. Em cada casa tem um departamento dessa, uma área. E essa parábola é a que nos rege. E o que é de tão interessante nessa parábola? Então, acho que eu creio que todos conheçam, mas é a história de um moço, né, de um jovem ou de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, só revendo rapidamente. E ele foi tomado de assalto e foi deixado ali, sem nenhum pertence, sem nada, quase como um morto. E nisso passa por ele, descendo pelo mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, um sacerdote. E o que era o sacerdote? Aquele que conhecia as leis divinas, que conhecia todas as leis da Torá, que estudava, que ensinava, que cobrava. Era aquele que pedia para os seus fiéis, né, terem uma vida correta, que pedia os pagamentos nos templos, que ensinava aquilo que ele achava que era o divino. E, no entanto, ele passa pelo homem caído e nada faz. Da mesma forma, vem um levita, que também era um estudioso dessas leis, de toda a Torá, que era o ensinamento dos judeus da época, de todos os livros, de todas as leis, e também ele era o guardião dos templos, do templo, né? Ele organizava as reuniões, organizava como que as pessoas fariam as suas doações, enfim, um cargo muito relevante dentro das religiões da época. E ele também passa pelo rapaz caído e nada faz. E Jesus usa para contar essa parábola. Quando a gente diz parábola, foi uma história, né? Então não foi um fato que aconteceu, foi uma história que Jesus colocou. E como estavam tentando, né? Como assim, vendo aonde Jesus iria cair em contradição para poder acusá-lo de algo, ele usa o samaritano, que foi aquele que passou pelo caído e o acolheu. Por que o samaritano? Porque para os judeus da época, para aqueles sacerdotes, para aqueles levitas ou para os doutores da lei, os fariseus, o samaritano era desprezado. Primeiro, por vários motivos anteriores, né, na construção do povo judeu. E porque eles não adoravam a Deus no templo de Jerusalém. Eles adoravam perto da Samaria, num templo próprio. E eles o acusavam, então, de todas as coisas ruins. Então, não eram bem vistos. E Jesus, na sua pedagogia perfeita, ele usa o exemplo de um samaritano, que foi aquele que passou pelo caído e o acolheu com o que ele tinha. O que ele tinha? Como ele estava viajando, ele tinha um compromisso. Ele tinha azeite e ele tinha vinho. E é com esses dois substratos que ele acode aquele caído. Só que ele continua esse ato. Ele coloca aquele ser
no seu cavalo, leva para uma hospedaria, deixa dinheiro para o dono da hospedaria e diz: isso aqui é para você cuidar dele enquanto eu estou no meu compromisso profissional. Assim que eu voltar, eu ressarço você de qualquer coisa extra que você tenha gasto com ele. E essa é a parábola. E quais elementos que ela nos traz? Eu sei quem é o sacerdote, eu sei o que ele fazia, eu sei o que ele acreditava, eu sei o que ele pregava. Nós sabemos quem é o levita da mesma forma. Nós também sabemos quem era o samaritano. E ainda sabemos que ele estava em viagem. Então, são pontos que são colocados em cada personagem. Nós sabemos que havia o dono da hospedaria, que ia dar continuidade. E o samaritano também, ele volta. Então, a gente entende que esse cuidado inicial ele ia dar continuidade. Ele não parou ali. Ele ia voltar, ele ia retomar esse cuidado. Mas quem era o caído? Não sei. Sabe? Ninguém sabe. Não sei se era rico, não sei se era pobre. Ah, mas talvez fosse rico porque ele foi assaltado. Ah, tudo bem, mas talvez ele fosse pobre e estivesse devendo para bandidos. Não sei a religião. Não sei de raça. Não sabemos absolutamente nada. E por que Jesus tomou desse exemplo? Para mostrar para nós que o nosso próximo, que foi a pergunta que foi feita a Jesus, mas quem é o nosso próximo? É qualquer um que de nós necessite da ajuda, de atenção e de amparo. Então, enquanto nós estivermos preocupados, quem é, o que faz, que religião tem, que clube que torce, que político que vota, nós deixaremos de fazer a verdadeira caridade, que é essa que nos leva a uma salvação. E quando a gente fala salvação, o que é isso? É a certeza do dever cumprido. É sairmos dessa existência e de tantas outras que nós teremos com a certeza, eu fiz o que eu pude, eu fiz o meu melhor e eu vou ter as consequências dos meus atos. Né? E esperamos que sejam bons. Então, caridade é esse. Sair do nosso comodismo, como diz essa mensagem belíssima da Tânia, e isso de você sair do seu problema em encontro ao outro, fazendo com que os nossos problemas sejam infinitamente menores. Isso é um fato. Isso é um fato. Se alguém aqui está com problema financeiro, qualquer problema financeiro, eu acho que todos nós talvez estejamos, né? Pergunte a um cego o que seria, se ele tivesse toda a riqueza do mundo, em que ele gastaria para ser o homem mais rico do mundo. Com certeza, ele daria tudo que ele tem para poder enxergar. E assim é uma pessoa para voltar a andar, e assim com tantos outros problemas que nós vemos. E quando nós saímos de nós mesmos, nós percebemos o quão pequenos são os nossos problemas. E a ciência está chegando, ou já chegou nisso também. As pessoas hoje que sofrem de dores crônicas, quanto mais tempo ela vivenciar a sua dor física, existe essa dor física, maior será a sua dor. Pior será seu sono, maior será a sua dor, e aí vai virando um ciclo viciante que ela não consegue sair sozinha dessa, e enquanto ela não fizer mudanças na sua vida, que nem sempre só contemplarão a medicação. Então, é mudança de conduta, é mudança de atitude, é mudança de direção. Então, quando nós nos sentirmos entristecidos, mas uma tristeza que prorroga, uma tristeza que prolonga, algo que a gente não consegue enxergar beleza, algo que a gente não consegue ver a maravilha que está em volta da gente, a nossa família, o alimento que nós temos, o trabalho que nós temos, para e pensa, eu estou indo para o caminho errado. Da onde que eu estou me distanciando? De qual mandamento, de qual lei, de qual bem que eu devo fazer, de qual próximo que eu devo ajudar que eu estou me distanciando? Então, sairmos de nós, olharmos para o lado e vermos que a nossa vida é bela, a nossa vida merece ser vivida intensamente e que nós possamos todos os dias agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Porque alguém que hoje está numa UTI, respirando por aparelhos, o que ela mais gostaria de fazer é só poder respirar.
Então, essa parábola do bom samaritano, parábola do samaritano, ela representa muito o que o capítulo diz que é fora da caridade não há salvação. Então, nós só teremos os nossos deveres cumpridos o dia que saímos do nosso egoísmo, da nossa vida, do nosso mundo e pudermos ir em encontro do outro. E esse outro pode estar dentro da nossa casa. Às vezes ele não está distante, não está em outro lugar, não está em outro... Às vezes ele está dentro da nossa casa. Eu me lembro que eu era pequena, né? Minha mãe está aqui. Eu não me lembro das vezes que eu agradeci por tudo. Não me lembro. Hoje, talvez, na minha maturidade, eu consiga agradecê-la por tudo. Mas na minha adolescência, imagina, muito obrigado, não. Mãe é chata, que é o que eu escuto hoje. Mãe é chata, né? Mãe só pega no pé, ou o pai só cobra. E eu sempre digo para os meus filhos, agradeçam a Deus por eu estar cobrando por estar sendo chata, porque o dia que eu não cobrar nada é porque talvez eu tenha desistido. Mas isso jamais vai acontecer, mas eu não quero que eles saibam disso e espero que eles não saibam. E o capítulo de hoje, ele traz o título de O Mandamento Maior. Antes da gente adentrar propriamente ao Evangelho, a gente precisava saber assim, como que as pessoas da época de Jesus viviam antes da sua chegada. Primeiro, que eles estavam esperando alguém que os libertasse. Principalmente as pessoas sofridas, principalmente as pessoas que não tinham esperanças, ela não tinha uma visão do futuro, a vida dela era trabalhar, pagar impostos para Roma, pagar os seus dízimos para a igreja, quando muito pouco sobrava, muito pouca coisa ela conseguia fazer. Então, eles eram dia após dia, dia após dia. Então, eles esperavam pelo Messias que os libertasse. Mas os libertasse do quê? Do jugo romano? Dos impostos? Da sua vida miserável? De serem escravos? Do que será que elas esperavam? O que será que passava na cabeça deles quando eles esperavam o Messias? Mas eles tinham fé que isso ia acontecer. Por outro lado, havia uma falsa religiosidade que nada contribuía para essas pessoas. Então, quanto mais aflitos, quanto mais sofridos, menos esclarecidos. Então, era a ideia de que se eu não pago o meu dízimo, Deus me pune, então eu não tenho minha colheita, eu não tenho o meu pão, então eu precisava pagar aquilo para a igreja, eu também precisava pagar os meus impostos. Mas e aí? O que acontecia depois da morte? Como era a vida espiritual? Era absolutamente desencontrada essas ideias. Ninguém sabia o certo. Os mais antigos achavam que iam para um lugar onde só teriam mortos e... não sei. Outros já pensavam numa ideia de julgamento. Né? E hoje nós vemos, às vezes, algumas denominações religiosas que ficam nessa parte mais antiga da Bíblia, que também creem nesse adormecer, que um dia será julgado. É um modo de interpretar a Bíblia. Mas eles não tinham certeza de nada. Eles viviam sob as leis de Moisés, que, só lembrando, seriam 10 leis divinas, né? Quando Moisés foi ao monte e recebeu por uma mediunidade, né? Que hoje nós entendemos isso como uma mediunidade, os 10 mandamentos, que são 10 leis divinas. E 10 leis imutáveis. Se pegarmos as 10 leis que Moisés recebeu, até hoje ela está absolutamente em dia, como se ela tivesse sido escrita ontem. Só que essas leis de amor não bastaram para conter aquele povo ainda muito rebelde. Então, o que Moisés faz? Como legislador que era, forma mais, junto com alguém, acredito, mais 603 leis. Então, ao todos, eram 613 leis, 10 ali misturadas entre as outras leis civis. Então, ao mesmo tempo que a Torá permitia que você amasse a Deus sobre todas as coisas, amasse o próximo de todo o seu coração como a si mesmo, isso estava nessas leis, ele permitia que uma mulher adúltera fosse apedrejada. Então, havia um contrassenso entre aquilo que era divino e aquilo que era civil. Havia uma confusão. Tanto que, em várias dessas situações, com a vinda de Jesus, eles tentam testá-lo, como a mulher adúltera, estava na lei, ela poderia ser apedrejada. Então, se ele fala, apedreja, cadê o amor ao próximo?
Cadê o amar o inimigo? Mas se ele fala, não apedreje, nossa, ele está contra a lei. Vamos prendê-lo porque ele é um judeu que está contra as leis, contra a Torá. Então, o tempo todo, Jesus é testado por essas pessoas que deveriam educar, que deveriam ensinar o caminho e que deveriam acolher aquele povo tão sofrido. E, ao contrário disso, Jesus traz o quê? O perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele traz a compreensão, ele traz o perdão de todas as faltas, em todos os sentidos. E ele não pede só que amemos o nosso próximo, ele vai além. Ele pede que amemos os nossos inimigos. E isso era tão absurdo, como que alguém que não sabia quem era o seu próximo, né, que tentava Jesus, que para ele o seu próximo era apenas aquele que congregava da mesma religião, da mesma casta, dos mesmos princípios. E aí vem um filho de um carpinteiro e diz que o leproso, que a mulher que vendia o seu corpo por dinheiro, que aquele que cobrava impostos, todos esses eram nossos irmãos, nosso próximo. Cruz nele. Cruz nele. Porque o nosso orgulho era muito grande para aceitar que aquele que eu considerava indigno e sujo poderia ser meu irmão. Mas foi isso que Jesus disse. Quando ele trouxe o Pai Nosso e ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Ele poderia ter ensinado assim, meu Pai que está no céu, abençoe esses pobres coitados. Não. Pai Nosso que estás nos céus. Então nos coloca numa posição de irmãos. Ele muda esse sentido de um Deus que pune, que castiga, conceito de pecado, para um conceito de colheremos os frutos dos nossos atos. Uma árvore, uma macieira não vai produzir uma pera. Então, aquilo que nós produzirmos, nós vamos colher. Seremos agentes dos nossos atos. E colheremos aquilo que nós plantarmos. E ele traz Deus como amor. Tanto que João descreve Deus como amor na nossa ainda incapacidade de compreender a Deus. Então, é num desses momentos que eles tentam Jesus, e tentar é no sentido de fazer com que ele caísse em contradição, que chegam até ele dizendo assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? De qual lei? Ele não estava perguntando da lei divina, ele estava perguntando da Torá, da lei que os regia, da lei mosaica que os regia. E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 23, versículo 34 a 40. E aí nós temos logo em seguida um comentário de Kardec. Ele diz assim: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E mais adiante ele fala: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E quando a gente escuta essa frase, é impossível não lembrar
quando o Chico disse que se dissessem que a doutrina espírita falava que fora da doutrina espírita não há salvação, ele teria fugido. Mas como a máxima da doutrina era fora da caridade, não há salvação. Isso é que fez ele, todo o encantamento que ele teve por essa doutrina e viveu a doutrina, a sua vida foi, o exemplo foi a vivência da doutrina espírita. E aí? Como é que a gente ama alguém? Alguém ama aquilo que não conhece? Não. Eu não posso, ainda, na minha pequenez, na minha imperfeição, dizer, nossa, eu amo loucamente o rapaz que mora a 2 quadras no apartamento tal, de edifício tal, sem eu conhecer, eu não posso. Eu não posso, Jesus sim, eu não. Deus pode, eu não. Então, nós precisamos conhecer para amar. Mas aí vem um grande problema. Como é que eu amo a Deus se eu não o entendo? Se eu não vejo? Como eu amo a Deus? E é essa questão da gente não ter algo palpável, algo que nós colocamos um rosto, que muitos têm dificuldade em dizer que ama Deus ou de entender Deus. E como Deus é Deus, e sabedor que é dessas nossas dificuldades, o que ele faz? Ele envia o Cristo para nos mostrar o que ele espera de nós. E exatamente isso, que hajamos como Cristo agiu. Tanto que Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, por isso que há em algumas denominações religiosas essa confusão de que Jesus é Deus. Jesus não é Deus, é enviado por Deus para que nós entendamos o que Deus espera de nós. Será que nós temos a condição de conhecer Deus como Jesus conhecia? Será que Jesus via a Deus? Quando a gente fala em ver, a gente pensa o quê? Sempre nos nossos olhos, nos nossos sentidos físicos. Será que Jesus vê a Deus com seus sentidos físicos? Óbvio que não. E a questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos veem a Deus? Vivem no sentido de ver. E a resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Ou seja, tenta fazer uma ideia do que seja Deus. E eu lamento informar, mas nós estamos nesse hall dos espíritos inferiores, porque nós só temos condições de sentir. E isso se nós começarmos a desenvolver o nosso 6º sentido, que não é físico. Embora nós também possamos usar o nosso físico para ver a beleza de uma flor desabrochando, para ver o nascimento de uma criança, ou para ver a desencarnação de uma pessoa que já viveu toda a sua vida e cumpriu todas as suas etapas e ela volta para a pátria espiritual. Nós podemos ver Deus em tudo isso. Numa família, numa criança que brinca, na inocência de uma criança. Tudo nós podemos ver Deus. Né? Existem obras, os mais acurados em arte, que não precisa ver a assinatura do autor, que ele fala, isso aqui é um Picasso, isso aqui é um... Nem vou falar os nomes, que eu vou me perder, porque de arte, infelizmente, péssima. Mas ele olha o estilo da pintura e ele sabe de quem fez. E é assim conosco, ainda na nossa inferioridade. E não inferioridade de ruins, mas inferioridade de que ainda nós estamos a caminho. E nós percorremos muito pouco caminho até chegar na perfeição que nos cabe. Então, quando nós dizemos que Deus nos fez à sua imagem e semelhança, nós pensamos assim, que Deus é como nós, não é? Tem 2 braços, 2 pernas, um rosto. Mas Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Isso aqui é o nosso corpo físico. É o corpo físico que nós temos nesse momento. Mas não é esse corpo que o nosso espírito usa, quando nós não estamos nele.
E como será, né? Nós temos a progressão dos mundos, como será tão tênue esses espíritos em mundos superiores? Algo inimaginável para nós. Mas nós podemos amar esse ser, porque Jesus o trouxe como Pai, como amor. E a doutrina espírita também nos trouxe algumas ideias sobre ele, como a gente vê nessas seguintes questões. Questão 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Kardec teve o cuidado de nos perguntar quem é Deus, não dando uma personificação humana para Deus. E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, como é que nós, na nossa infinita ignorância, simplicidade, a gente entende algo que sempre existiu e que criou tudo? Aí a gente, mas quem criou Deus? Ele sempre existiu. Não, mas se existiu, e aí fica aquele embate. Então é mais fácil a gente falar que não crê do que dar braço a torcer que nós ainda não temos potencialidades para entender muitas outras coisas. E muitas outras coisas antes desse entendimento de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nós já podemos, porque nós podemos senti-lo e adivinhar. No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Se a Terra tivesse alguns 1000 quilômetros mais próximo do Sol, nós não estaríamos aqui. Se ela girasse um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, nós não estaríamos aqui. E isso é obra do acaso? Esse universo, ele tem tantas coisas passando, e tantos meteoros, tantos cometas, nada atinge a Terra? Às vezes sim, quando é necessário. Mas isso é obra do acaso. Bilhões de galáxias. E os gostosos aqui achando que Deus criou tudo, se é que tem Deus, criou só para a gente. Ai, a gente é muito infantil ainda. Nós somos crianças mimadas, com pensamentos ainda tão equivocados. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Meu Deus, como é que o relativo entende o absoluto? E a resposta é isso: não, falta-lhe para isso o sentido. E a questão 13 é uma compilação, é uma afirmação de tudo aquilo que Kardec entendeu dos atributos de Deus, e ele faz a seguinte questão: quando dizemos que Deus é eterno, então já sabemos que ele sempre existiu e sempre existirá, como nós também. Nós fomos criados, mas nós sempre existiremos, porque somos imortais. Gente, que consolo saber que somos imortais. Que consolo saber que, se existe algo, não erramos numa existência e não vamos ser jogados no inferno com labaredas para sempre. E eu sempre falo que, se um filho meu for para o inferno e eu tiver a graça de ir para o céu, eu vou para o inferno, mas sem pestanejar, para enxugar suas lágrimas e para estar com ele. Então, o céu não pode ser um lugar de ociosidade. Eterno, infinito, imutável, Deus sempre foi Deus e para sempre será Deus. Imaterial. Meu Deus, a ciência aqui tão parca está tentando descobrir a menor partícula. E ela vai caminhando. Quando eu estudei, faz tanto tempo, você também. O átomo era indivisível. Olha onde já chegam nos átomos, nas partículas de átomo. E não para. Procuram a partícula de Deus como se fosse a menor partícula da matéria, e ainda precisa de um caminho muito maior para chegar nela. Único, onipotente, soberanamente bom e justo. Temos ideia completa de seus atributos? Meu Deus, se tudo isso daqui já não dá para a gente... Tem mais alguma coisa?
Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. Em algum momento, esse ser aqui, que é tudo, que é bom, que é justo, ele pensou em mim. Em mim. E me criou. Uma partícula simples, talvez ainda precisando de agregados, mas ele me criou. Ele sabe meu nome, ele sabe meu endereço, ele conhece os meus amigos, ele sabe cada um da minha família, ele sabe por que eu ainda erro tanto, ele sabe das minhas angústias, das minhas aflições, se alegra com as minhas conquistas, com aquilo que eu já consegui mudar, das transformações dos meus vícios em começos de virtudes. Porque Ele me ama. Por que Ele ama cada um de nós? Porque Ele nos conhece. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é fazer esse entendimento com o que nos é possível, através disso que nos trouxeram, Jesus, a doutrina espírita, e fazer um relacionamento de filho para pai. E como que um relacionamento ele vai para frente? Quando ele é cultivado. Quando ele é alimentado. Como que um casamento pode continuar? Se ele é alimentado todos os dias. Porque se você fica ali uma semana sem alimentar o seu casamento, você fica um mês sem falar com seu marido. Precisamos ter um momento de relação íntima com o nosso Pai, com o nosso Criador. E falar, Pai, nem que seja, me ajuda. Me ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, me ajuda. Talvez eu não preciso nem dizer para quê, porque Ele sabe. Mas talvez a gente dizendo para quê, é talvez para se a gente sabe o que a gente precisa de ajuda. Porque Ele sabe. Fazermos coisas e pensarmos. Eu lembro que às vezes, quando eu era criança, adolescente, eu tinha muito respeito pelo meu pai. Nunca foi medo, porque eu nunca apanhei do meu pai. E eu ia fazer alguma coisa e eu pensava tanto nele, eu falava, se o meu pai souber que eu estou fazendo isso, ele vai gostar? Se a resposta fosse não, nossa, morri de medo, não fazia de jeito nenhum. Medo de decepcioná-lo, não dele ficar bravo comigo. Assim tem que ser a relação com Deus. Será que essa decisão que eu estou tomando agora eu agradaria meu pai? Será que esse pensamento tão ruim que eu estou tendo pela minha amiga agradaria a Deus? Será que esse desânimo perpétuo na minha vida agradaria a Deus? Puxa, mas eu não estou vendo. Se nós pudéssemos ver. Se nós tivéssemos os olhos de ver, nós seríamos tão felizes, nos sentiríamos tão amados, tão protegidos. Mas a gente precisa não ver para poder sentir. Amar a Deus é cumprir as nossas obrigações, é fazer o que é certo. Não porque tem alguém vendo, não porque eu tenho lei que me puna, mas porque é o certo a fazer. Nem que no começo eu faça amarrada, até que aquilo se torne as minhas ações normais. É um caminho. É um caminho. Um astronauta que chegou à Lua, ele foi um bebezinho que deu o primeiro passo. Caiu, se esborrachou no chão. Mas a gente precisa começar. E aí vem a outra lei, que não pode ser de forma alguma separada da primeira, que é amar o próximo. Junto com a terceira, que é como a mim mesmo.
Mas se o meu amor por mim é egoísta, se eu quero tudo para mim, do meu jeito, como eu amo o próximo? O que eu dou para o próximo? Muito male-male o que resta, mas não a minha essência. Tem uma lição no Fonte Viva, né, que talvez eu trouxe até para ser a mensagem inicial, mas a da Tânia foi perfeita também. Que ele diz assim, na presença do amor, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do veneno visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. Ah, mas ele está na rua porque ele quer. Ah, mas mora na rua porque quer. São esses olhos de quem ama o próximo? Enquanto nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Eu só quero para mim. Ah, mas hoje eu cheguei tão triste, ninguém veio perguntar por que eu estou triste. Gente, eu sou assim. E como eu fico frustrada, como ninguém vem perguntar para mim como é que eu estou. Aí eu fico mais ruim ainda. E se a gente for pensar nisso, a gente não vem fazer evangelho. Porque é com a gente que Deus tem para contar. Fazer o quê? Porque está todo mundo perdido. Mas a gente está tentando se achar. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Ama, vai encontrar o outro. E a gente não precisa, às vezes, atravessar a rua. Só olhar do lado. Amo o outro, auxilio como eu posso. Do jeito que eu posso. Igual o samaritano acolheu o caído, com o que eu tenho. Não fica esperando ter dinheiro, não fica esperando morar numa casa melhor, não fica esperando nada disso. Se aparecer a oportunidade de servir, sirvamos com o que a gente tenha. Nem que ao invés de azeite, a gente tenha óleo. Se não tivermos um cavalo, ao menos levamos junto, caminhando junto. Ligamos para alguém. Ir ao encontro do outro. A Claudinha foi muito feliz, não vou dar spoilers, né? Mas ela passou para as crianças da evangelização um filme novo da Netflix, Como Mágica. Qual é a essência desse desenho? A essência dele? Empatia. Quando a gente fala em empatia, a gente fala assim, eu tenho que enxergar eu tenho que ver a vida com os olhos do outro, né? E lá é exatamente isso. Só que ele vê a vida realmente como o outro. E aí ele vê que aquilo que ele achou que estava te prejudicando não era um prejuízo, ele estava tentando ajudar a sua família. E assim, tantas outras coisas que acontecem naquele filme, mostra a união, não somos sozinhos, precisamos da cooperação de todos, por isso que Deus nos colocou numa família, numa sociedade, numa comunidade, num centro espírita. Se aqui a gente não tiver união, as paredes caem. Ninguém transmite, o microfone não funciona, não tem água limpa, não tem banheiros limpos. Por que isso funciona? Porque tem cooperação. Tem pessoas pagando as contas. Isso é cooperação. E amar a si. O dia que entendermos que nós somos seres perfectíveis, que um dia seremos anjos, como diz a música do Didi, que é linda, nós vamos largar de picuinhas. Isso eu digo para mim. E vamos ser tão felizes. Joana de Ângeles nos diz, à medida que o ser adquire consciência da sua realidade, do si profundo, a busca de mais elevados patamares se torna inevitável. É como se a gente fosse subindo um degrau, encontrando uma coisa legal. Nossa, eu quero ir no outro, porque deve ter outra coisa legal. E assim vamos nos entusiasmando para melhorar. Conquistando um degrau, o outro surge desafiador. Ascende passo a passo, em incessante desenvolvimento de valores que se tornam urgentes de ser conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. Joana de Ângeles.
Se ainda não conseguimos amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, façamos o contrário. Amemos a nós, não com o amor egoísta. Cuidemos sim do nosso corpo, porque isso daqui é o nosso jumentinho, como dizia Chico. Sejamos asseados, limpos, bem apresentáveis. Cuidemos da nossa saúde física e emocional, mas jamais esqueçamos da nossa saúde espiritual. Quanto tempo por dia dedicamos a Deus? Dedicamos a coisas nobres? Quantas horas por semana nós fazemos algum trabalho voluntário? Indo de encontro ao outro? Não precisa ser nenhum trabalho voluntário. Quantas vezes eu vou visitar aquela minha tia que mora sozinha numa casa e que não tem ninguém? Levar um biscoitinho, pão de queijo, cafezinho, né, Tânia? Próximo não falta. E às vezes eles estão mais próximos do que a gente pensa. E para a gente encerrar, gostaria de ler a mensagem toda, mas eu vou pegar só uns pontinhos. No livro de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Anges, Leis Morais da Vida, o primeiro capítulo chama Amar a Deus. E Joana diz assim: amor é vida. Sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Sem amor ao próximo, não se pode amar Deus. É a mesma coisa alguém chegar para mim e falar assim: nossa, Gisele, eu gosto tanto de você, mas eu odeio seu filho. Ama a mim? Para me amar, precisa amar os meus filhos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã dificilmente compreenderá o impositível do amor transcendente em relação à divindade. O amor de Deus por nós é transcendente. É muito maior do que a gente possa imaginar, porque é um amor absoluto. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, por meio do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima, mergulha no paú e levanta ao planalto os que ali encontres. Curva-te para socorrer. No entanto, ascende no rumo de Deus pelo pensamento ligado ao seu amor e vencerás os óbices. Se desejas todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente no ancião. Ama, portanto, pelo caminho, quando possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Se tivermos que levar alguma mensagem de hoje, desse Evangelho, todos nós, amar a Deus, amar o próximo, amar a nós, e fora da caridade. Não a caridade de troca, caridade de doação. Fora da caridade, não a salvação. Uma ótima noite a todos e muito obrigada. Obrigada, Gi, por compartilhar conosco as suas reflexões, os seus estudos. E nós, então, depois desse Evangelho, com os nossos pensamentos, com os nossos corações em festa, em comunhão com Deus, só temos que agradecer por esta oportunidade tão importante em nossas vidas, de podermos refletir sobre as tuas lições, sobre a nossa vida e sobre a possibilidade, Senhor, desta comunhão, deste intercâmbio das tuas lições em nossas vidas, que elas possam efetivamente se tornar realidade através da nossa vivência, do nosso esforço em tornar realidade cada um dos seus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor, por continuar acreditando
em cada um de nós. Que assim seja. Nós passaremos aos passes. O passe, ele é uma transmissão de energia. Nós não acumulamos, então se estamos nos sentindo bem, não precisamos tomar o passe, mas se desejarmos, poderemos permanecer em prece em nossos lugares que seremos convidados a tomar.